Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Hoje, sábado, dia 28 de março de 2020, vamos nos consagrar nesse momento de fé, meditando sobre essa palavra de Deus, que é tirada do evangelista João, capítulo 7, 40 a 53, com o tema Conheçamos a verdade de Deus. Por que não trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Meus queridos irmãos e irmãs, hoje estamos acompanhando todas as controvérsias que se criaram em torno de Jesus. Na verdade, não era Jesus a controvérsia, mas sim acolher aquilo que trouxe Jesus. Por isso, os homens começaram a discutir e debater. E os mais religiosos, como os fariseus e doutores da lei, começaram a criar hostilidades, a fechar os cercos, a criar estrutura para prendê-lo. Na verdade, eles queriam a todo custo colocar em descrédito a pessoa dele. Eles não conseguiram, porque ninguém falava com a autoridade de Jesus. Como disse o soldado, ninguém jamais falou e fez como este homem. Como vamos calá-lo? Repudiar a sua voz? Como vamos desobedecer ao que ele ensina? Se ensina com autoridade? Não basta falar, é preciso dizer com a autoridade da vida. Não basta ensinar, é preciso ensinar com a vida aquilo que as palavras estão exclamando. Não basta pregar, não basta dizer as boas palavras se nós não vivemos aquilo que nós pregamos, se nós não praticamos aquilo que nós ensinamos. Jesus nos ensina a perfeita sintonia entre a prática e a palavra, entre a vida e o que é ensinado. Por isso ele era contraditado. Por isso aqueles que não queriam conhecer a verdade agiam com a maldade e movidos por uma profunda crueldade. Queria eliminar o Mestre Jesus, que não se cala para ouvir a verdade, cria a sua própria verdade. Quem não se cala para ouvir Deus, coloca-se no lugar dele. Jesus é causa de contradições e disputas entre os homens. E porque os homens disputavam para matá-lo, porque não se calava, meus irmãos, minhas irmãs. Quem não se cala para ouvir a verdade, cria a sua própria verdade. Hoje, quem não se cala para deixar ser formado por ele, forma-se como se fosse um Deus e quer que os outros pensem, fale, age de acordo com aquilo que ele crê, acredita e ensina. Homens que se colocam no lugar de Deus contradiz Deus. Cria, na verdade, ambiente de disputa, de briga, de acusações e contradições para gerar mal-estar na vida e nos relacionamentos humanos. Como é importante olharmos para os tempos em que vivemos. Olhemos para tantos ambientes de nossas igrejas, de nossos grupos divididos, acusando-se e colocando-se uns contra os outros. É difícil vivendo nesse ambiente dentro da igreja. Nós não queremos mais que Jesus cresça no meio de nós. Nós crescemos além de Cristo crescer no meio de nós. Nós brigamos no meio das pastorais. Nós somos os melhores do que os outros. Não é isso que o Senhor quer nos ensinar. Olhemos a metodologia do mundo, as disputas mundanas penetrando na casa de Deus. São homens religiosos brigando, são homens criando toda a atmosfera para as disputas e ofensas.
como acontece nos nossos ambientes hoje. Nas nossas redes sociais, cria-se os que são a favor e os que são contra. Os que são conservadores, progressistas, e os que são a favor, e os que são contra o Papa, mesmo o Papa. Mas na verdade isso não passa de pensamento humano, mundano, que invade o sentimento da nossa fé. Só pode falar de Deus quem se cala para deixá-lo falar. Só pode falar de Deus quem silencia para deixá-lo formar. Só pode falar de Deus quem é formado no caminho da humildade do coração dele. Que um dia de hoje possamos deixar que Jesus Cristo penetre a nossa vida, que possamos reconhecer a verdade de Deus, porque ninguém jamais falou como este homem Jesus, ele que veio nos trazer a vida, a salvação. Que a nossa mãe possa nos ajudar a viver no caminho do seu Filho. Pela intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima, bem-aventurado José Alamano, que Ele nos abençoe e abençoe as nossas famílias, o nosso dia. Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.